Gênesis capítulo 12, versículo 3. O tema dessa mensagem é derrotando os inimigos da família. Derrotando os inimigos da família. O capítulo 12, o verso 3, é Deus falando para Abraão. A palavra do Senhor diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dizendo para Abraão: através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra. A intenção de Deus, o propósito de Deus, é que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus nunca quis que houvesse maldição na família. O propósito do Senhor é que as famílias sejam abençoadas. Malaquias capítulo 4, verso 6, é um outro versículo que eu gostaria de citar. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, está aqui na tela, que diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, a família é um projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Essa aqui é a minha família. Eu tenho muito orgulho dela. Eu tenho muito orgulho. Não é porque são bonitos só, não. É porque nasceu no coração de Deus. Eu tive o privilégio, a honra de me casar com a minha primeira namorada. Diga glória a Deus. E eu também fui o primeiro namorado dela. Deus nos guardou um para o outro. E do nosso casamento nasceram a Gabriela, a Mariana e o Gabriel. Uma bênção os três. Os três me ajudam no ministério Minuto com Deus. Os três estão envolvidos no meu ministério. A família é um projeto de Deus. Agora, por causa disso, porque a família é um projeto de Deus, a família foi algo projetado por Deus, Satanás, ele tem um propósito de destruir as famílias. Eu estou falando sobre destruindo os inimigos da família. Às vezes, nós atribuímos tudo ao diabo. A maioria das palestras que falam sobre inimigos da família atribui tudo ao diabo. Só que Satanás, ele não tem poder sobre as nossas ações. Satanás, ele pode nos influenciar de uma forma negativa. Ele pode colocar pensamentos malignos na nossa mente, mas não pode ler os nossos pensamentos. Ele pode nos motivar a fazer coisas erradas, mas ele não pode nos obrigar a isso. Nós temos o poder de escolha. Então, nós precisamos identificar, a primeira coisa, identificar quais são esses inimigos. Eu não quero ficar preso aqui somente à ação de Satanás. Ele existe, ele é um anjo caído, ele tem a sua área de atuação, ele trabalha na legalidade que nós damos, nas brechas que nós abrimos, mas no final das contas, quem vai determinar se a nossa família vai bem ou vai mal somos nós. Basta nós agirmos segundo o padrão de Deus. Por isso que eu li no começo aqui, você ainda não havia chegado, eu li Salmos 128. A maioria não tinha chegado, porque é um salmo que retrata uma família segundo o padrão de Deus. Um homem temente a Deus, obediente à palavra, uma mulher frutífera e filhos que se relacionam com os pais, porque eles estão sentados ao redor da mesa. Olha que maravilha!
Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28, mostra Deus dando comando a Adão e Eva para que eles formassem uma família. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. A proposta de Deus era: façam muitas crianças, Adão e Eva, enche a terra. Imagina, a minha avó se casou aos 13 anos, hoje seria pedofilia, né? 13 anos de idade, meu avô tinha 32, eles tiveram 10 filhos. Olha como que a família vem mudando. Meus avós tiveram 10 filhos, minha mãe teve 4, eu tive 3, meus filhos deve ter 1 cada um. Não é assim que eles estão planejando a família hoje? Ah, não, vamos ter um filho só, porque dá muito trabalho. Amém, glória a Deus. Mas a proposta inicial de Deus era encher a terra. Deus gosta de famílias numerosas. Eu sei que muita gente de cabelinho branco igual o meu tem muitos irmãos, e é tão gostoso quando reúne todo mundo, não é? Quando junta a família toda, que coisa maravilhosa. Alguns inimigos internos que nós podemos identificar na família. Eu estou seguindo aqui muitas coisas que Deus me falou, eu anotei tudo para não esquecer de nada. Vou voltar um pouquinho aqui. Durante toda a história de Israel, Israel sempre se viu tendo que enfrentar muitos inimigos. Muitas vezes se levantavam exércitos para enfrentar Israel. Hoje nós não temos que enfrentar exércitos, mas nós temos inimigos que conspiram contra a família, certo? Nós somos atacados de forma frontal, ataques diretos, ataques que vêm de frente para nós, que vêm de frente. Por exemplo, crises financeiras é um ataque frontal, enfermidades é um ataque frontal, a morte de alguém na família, a perda de alguém, a perda súbita de alguém que você não estava esperando, é um golpe, é ou não é? Parece que arrancou um membro seu, e é um membro na verdade, né? Desavenças, brigas na família são ataques frontais, e nós sofremos também ataques pelas costas, coisas que nós não estamos esperando. Por exemplo, uma traição é um ataque pelas costas, mentiras, infidelidade, deslealdade. Eu não estou falando só de adultério não, irmãos. Quando você descobre alguma coisa errada do seu filho, você não se sente traído, traída? Uma vez eu vi um pai deixando uma filha na porta da escola, e eu estava no ponto do ônibus, que é de frente para a escola, lá no coleginho Humberto Almeida, eu esperando o ônibus, um pai parou o carro, a filha desceu, isso era 7 e pouca da manhã, para ir para a escola, uniforme de escola, mochila de escola, uma moça de uns 15 anos, o pai ligou o carro e foi embora. A moça, quando viu que o pai fez a curva, tirou a blusa da escola, estava com um top aqui assim, mostrando toda a barriga, e fez uma ligação. Daqui a pouco parou um carro, ela entrou dentro daquele carro e foi, não sei para onde, mas você pode imaginar para onde que ela foi. O pai está pensando assim, ela está na escola, mas ela foi não sei para onde, com o namorado, com o amante, não sei lá com quem. Então, isso são ataques pelas costas, são golpes que nós recebemos pelas costas, que nos ferem, que nos machucam.
Aí eu coloquei aqui alguns inimigos internos. Nós temos os inimigos externos, eu vou falar deles, mas nós temos inimigos internos dentro da nossa casa, que dizem mais respeito a nós do que a outras pessoas, e que nós podemos identificar e, no nome de Jesus, eliminar da nossa vida. Por exemplo, o primeiro que eu coloquei aqui, a solidão. Você já teve a sensação de estar sozinho, mesmo morando em família? Você já teve essa sensação de ser uma pessoa solitária? Não, mas eu moro com minha mãe, com meu pai, moro com minha esposa, com meus filhos, mas mesmo assim, as pessoas, elas sentem a solidão, uma solidão que está relacionada à individualidade, ou à falta de unidade, ou até a falta de comunhão. É quando cada um na família busca os seus próprios interesses. Cada um na família tem os seus sonhos, os seus projetos, as coisas que ele defende, mas dentro da família ele é solitário. Há mais de 30 anos atrás, Bill Gates profetizou que um dia nos lares haveriam mais computadores do que pessoas. Todo mundo riu da cara dele. Bill Gates falou isso. Haveriam mais computadores do que pessoas. Se nós considerarmos hoje que o celular é um computador, é ou não é? Você faz tudo aqui. Eu faço tudo aqui, eu resolvo tudo aqui. Eu deixo de ir na fila de banco para resolver isso aqui. Se nós considerarmos que o celular é um computador, hoje a profecia do profeta Bill Gates se cumpriu. Nós temos mais computadores nas casas do que pessoas. E isso está causando o quê? Solidão. Aliado à solidão, nós temos o distanciamento. A solidão provoca um distanciamento na família. Significa que não há um envolvimento emocional. As pessoas não conversam mais, não tem uma palavra de motivação, não são amigos uns dos outros, não têm amigos em comum, não frequentam os mesmos lugares. Por causa disso aqui, a solidão trouxe um distanciamento. A tendência hoje é cada um dentro da sua casa ter o seu cantinho particular. A maioria dos jovens sonha em ter o seu próprio quarto, com o seu computador, com a sua televisão, com o seu frigobar, e dali ele não precisa sair para nada. Solidão, distanciamento. Repare que eu não estou falando de demônio, não. Eu estou falando de inimigos que estão destruindo a família, que estão mais ligados ao nosso próprio comportamento do que a demônio. Eu falei, Satanás tem a área de atuação dele, tem a jurisdição dele, mas isso aqui tem a ver conosco, tem a ver com atitudes, com ações que nós podemos tomar a partir do momento que identificarmos. Eu me lembrei aqui de uma passagem que fala sobre o ataque dos amalequitas. A Bíblia sempre citou os amalequitas como inimigos de Israel. E sabe como que os amalequitas atacavam? Eles eram traiçoeiros. Eles ficavam de tocaia, eles ficavam escondidos, e Israel seguindo no meio do deserto, aquela caminhada do deserto. Só que era muita gente, e alguns ficavam cansados, ficavam abatidos e não conseguiam manter o ritmo, e iam se distanciando do grupo, iam ficando fracos e se distanciando. Esses que se afastavam do grupo eram alvo dos amalequitas. Eles chegavam por trás e ceifavam a vida dessas pessoas. Não dá para fazer um paralelo dentro da nossa família?
família. Muitas vezes nós estamos empenhados com a igreja, com as coisas de Deus, alimentando a nossa fé, mas alguns ficam fracos, alguns vão se afastando, vão ficando para trás. Esses se tornam alvos do inimigo. Aí agora eu posso falar de um inimigo espiritual, de Satanás. Esses se tornam presas do diabo. Olha o texto aqui, ó. Deuteronômio capítulo 25. Verso 17 e 18. Lembrem daquilo que os amalequitas fizeram quando vocês estavam saindo do Egito. Eles não temeram a Deus, e quando vocês estavam cansados e desanimados, eles os atacaram de surpresa e mataram os mais fracos que estavam vindo atrás dos outros. Até hoje Satanás tem usado essa estratégia. Tem pessoas na sua família que você sente que se distanciaram. Irmãos, eu vejo às vezes, a gente vai fazer uma visita na casa de alguém. Chama o seu filho para orar. Não, ele não sai de dentro do quarto não. Ele está o tempo todo lá no computador. Ele só fica ali num joguinho, ou no videogame, num computador. Não, deixa ele lá, pastor, larga ele para lá. Distanciamento. A solidão traz o distanciamento. O distanciamento torna a pessoa fraca, sem combate por dia. Ou seja, o perdão é infinito. Não existe um lugar melhor para você exercer o perdão do que na família. As pessoas que nós mais amamos são as que mais nos ferem, porque é de quem nós esperamos compreensão, acolhimento, abrigo, um abraço, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, mas muitas vezes é de lá que vem a pedrada, o julgamento. As pessoas que nós mais amamos são as que mais nos ferem, por isso são as que mais nós temos que perdoar. Posso ouvir um amém? Amém. A falta de perdão, ela gera o ressentimento, a mágoa, a amargura, e muitas vezes, se não houver perdão, se não houver conserto, a família acaba se separando, se desfacelando. Essa semana eu aconselhei um casal. Se ele assistir depois dessa mensagem, ele vai saber que é ele. Não vou falar o nome por uma questão ética, mas eles estavam passando por uma crise no casamento. Ele traiu ela várias vezes, muitas vezes, mas ela um dia decidiu perdoar e disse assim: vamos recomeçar do zero. Você me traiu muitas vezes, eu estou muito ferida, muito machucada, muito magoada, mas eu te amo e eu quero salvar o nosso casamento. Vamos recomeçar. Ok, recomeçaram. Alguns meses depois, tiveram uma discussão, uma briga. Ele quis ir embora, fez a mala, falou que ia embora, e ela entrou em desespero. Falou: pastor, por favor, manda uma mensagem para ele. Não são daqui, são de outra cidade. Eu mandei uma mensagem para ele, falei: querido, você traiu a sua esposa, você deitou com outras mulheres várias vezes e ela te perdoou por isso. Agora, por causa de uma briga, você quer ir embora? Aí ele parece que caiu a ficha. Ele falou: pastor, eu vou pensar direito. A falta de perdão tem destruído a família, irmãos. Por isso que Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele falou, para a gente orar assim: Senhor, me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo. Nós precisamos adotar o perdão como estilo de vida. Mateus capítulo 5, verso 23 e 24, diz assim: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, e ali lembrar que você tem que perdoar alguém, ou que você tem que pedir perdão para alguém,
deixe a sua oferta ali, é o que Jesus está falando, deixe ela ali, não volta com ela não, porque senão você acaba gastando, fazendo outra coisa. Deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. A falta de perdão nos impede até de adorar a Deus, até de prestar culto a Deus. Por isso que o apóstolo Pedro disse assim para os casais: irai-vos, mas não pequeis, e não deixai o sol se pôr sobre a vossa ira. Vocês podem até brigar, mas antes de dormir, conserta. Vira um para o outro, dá a mão, ora um pelo outro e libera perdão e pede perdão. Perdoar é dar algo de valor para quem não merece. Teve uma senhora que soube que na rua dela tinha um garoto muito carente, um menino que precisava de muitas coisas, de uma família muito pobre, e ela fez uma big cesta para esse menino. Comprou muitas coisas, comprou material escolar, comprou tênis, comprou roupa, até alimento levou para a casa dele, e bateu lá na porta. O pai veio na porta: pois não, eu trouxe isso aqui para o seu filho. Ele falou assim: não, a senhora deve estar enganada. O meu filho é um menino problemático, encrenqueiro, ele está se envolvendo até com droga, ele dá trabalho para essa família, ele é a vergonha da família, e você vem trazer um presente para ele? Ela falou assim: eu sei que o seu filho não merece, mas ele precisa. Perdão é oferecer algo de valor para quem não merece, mas que você sabe que precisa. Posso ouvir um amém, igreja? Mateus capítulo 18, verso 21 e 22, eu já citei aqui, não vou ler, 70 vezes 7, essa frase aqui também. Inimigos que estão destruindo a família, herança familiar maldita. O que é isso, pastor? O que é uma herança? Herança é algo que você recebe, que vem dos seus antepassados, certo? Para a gente entender de uma forma bem didática. Herança é algo que você recebe dos seus pais, né? Geralmente é algo que é deixado para você repartir com seus irmãos. Mesmo sem querer, você é dono daquela herança. Ou seja, aquilo que foi plantado por nossos pais terá um reflexo na nossa vida. Aquilo que foi plantado por seus pais tem um reflexo na sua vida. Por exemplo, se o seu pai trabalhou muito, conquistou muitas riquezas, bens materiais, é dono de muitos lotes, muitas casas, empresas, quando ele morrer, você será beneficiado. Só que muitas vezes nós recebemos dos nossos antepassados uma herança maldita, uma herança familiar maldita. Irmãos, eu não sou muito adepto da maldição hereditária, mas algumas coisas nós não temos como fechar os olhos para elas. Por exemplo, eu vejo hoje pais chorando pelos filhos que estão usando crack. Mas se você voltar um pouquinho no passado, você vai ver que o avô fumava Hollywood. Nem sei marca de cigarro mais, nem sei se existe isso mais. O avô fumava Hollywood. O pai fumava maconha, lá na década de 70, era ripão e tal, maconha. E o filho hoje começou com cocaína e agora está indo para o crack. Maldição familiar maldita, que acompanha a família, e ela é progressiva. A
A avó foi mãe solteira, a mãe separou do marido e a filha agora está grávida e não sabe nem se vai casar com o namorado. Nós trouxemos uma herança dos nossos pais, queira você ou não, mas toda maldição pode ser quebrada no nome de Jesus, amém? Você pode quebrar isso. Hoje é o dia da família, é o culto da família. Nós vamos orar aqui no final. Ah, pastor, minha família, todo mundo tentou abrir um negócio, ninguém prosperou, todo mundo quebrou. Você vai, quem sabe você vai quebrar essa maldição e você vai ser o primeiro a ser um empreendedor de sucesso. Não é verdade? Tem gente que acha bonito dar cerveja pro menininho. Quando um pai e uma mãe dá uma bebida alcoólica para o filho, sabe o que ele está dizendo? No mundo espiritual, o meu filho está liberado, Satanás, para ser um alcoólatra. Tem base bíblica isso, pastor? Tem. Voltou aqui, só um minuto. Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 6. Deus falando para Moisés, para que Moisés falasse para o povo: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deus visita a iniquidade, a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que desprezam Ele. Mas Ele é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Ele trata com bondade até 1000 gerações daqueles que o amam e que obedecem aos seus mandamentos. Então, se você vem numa linha talvez progressiva de coisas que seus pais, seus avós plantaram e que você hoje está colhendo, coisas negativas, você hoje pode quebrar. Você hoje pode quebrar isso. E essas coisas a gente percebe, irmãos, na família. Tem coisas que nós trouxemos dos nossos pais, mas que nós não precisamos repetir o tipo de comportamento. Ah, o meu pai foi violento com minha mãe, agora eu já estou coçando a mão para dar um tapa na minha esposa. Quebra isso no nome de Jesus. É possível quebrar isso. Satanás, ele age através de legalidade, de brechas, mas Deus age através de alianças. Você hoje pode fazer uma aliança com o Senhor. Não significa que os filhos vão pagar pelos erros dos pais, mas vão sofrer muitas vezes as consequências de atos errados cometidos pelos seus antepassados. Estou apanhando aqui agora, tenham paciência, está terminando. Eu coloquei aqui algo importante, que são influências externas. Essas coisas que eu falei são coisas que ocorrem dentro da família, são coisas internas. Mas muitos inimigos, eles são externos. Por exemplo, a mídia hoje, se você não souber o que o seu filho está assistindo na televisão, quais os sites que ele busca na internet, procure saber, procure se informar, porque existem muitas ideias hoje que são contra os princípios bíblicos e que têm sido divulgadas de uma forma massiva para deturpar os conceitos da família.
E eu não estou falando só de filhos. Quando um pai de família resolve, lá no seu íntimo lá, quando ele está sozinho, visitar sites pornográficos, olhar mulheres nuas, ele está abrindo uma porta de legalidade, para que Satanás entre na família e atue na área sexual. Eu vi o pastor contando um caso de uma família, que ele foi orar por ela. A reclamação da esposa era o seguinte: o meu marido não me quer mais, o meu marido não tem relação mais comigo, nós não nos damos bem, nós não somos tão velhos assim, gostaria muito que ele tivesse carinho por mim, mas ele me rejeita, pastor, já tem muitos anos que nós não temos relação. E o pastor foi lá fazer a oração pelo casal. E o pastor começou a orar na casa. E tinha um quarto lá que estava fechado. E o pastor perguntou para aquele rapaz assim, para o moço, para aquele senhor: se Jesus entrar nesse quarto aqui, existe algo que ele não vai gostar? O moço falou assim: uai, pastor, só se for a minha coleção da revista Playboy que eu tenho. Ele tinha todas as Playboys, desde a primeira que foi lançada, até ele tinha a Xuxa, ele tinha a Paquita lá, que eu esqueci o nome, tinha todas, a tiazinha. Sabe qual que era o problema, irmãos? Ele se masturbava olhando aquelas mulheres nuas, mas ele não tinha mais desejo pela sua esposa. Olha que negócio maligno, e achando aquilo a coisa mais natural do mundo. Ah não, pastor, porque ela engordou, porque ela ficou feia, e não sei o quê. E ele também não era grande coisa. O tempo passa para todo mundo. E o pastor falou: você quer resolver o problema do seu casamento? Você vai se livrar dessas revistas. Ele falou: eu vou vender então, isso dá muito dinheiro. Falou: pastor, não, você vai pôr fogo nesse negócio. Irmãos, presta atenção, se você identificar aqui, nós vamos fazer uma oração, se você identificar na sua casa, na sua vida, alguma coisa que possa ser um ponto de contato, né? Satanás está agindo em cima daquele negócio, você não vai dar isso para ninguém não. Você vai tirar a maldição de sua casa, vai colocar na casa de outro. Aquilo que não serve para você, não serve para mais ninguém. Temos que tomar cuidado. Qual o tipo de brecha que eu dei para o diabo agir? Que tipo de comportamento eu tenho dado, eu tenho adotado na minha casa, que tem sido uma influência maligna para mim, para o meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos? O papel dos pais. Qual que é o papel dos pais na família? Eu podia citar um monte de coisa aqui: sustento, cuidado, segurança, mas o principal dentro desse contexto aqui que nós estamos abordando: ser o exemplo para a família. O pai, segundo um padrão bíblico, representa a figura de Deus dentro do lar. Os seus filhos, a sua esposa, tem que olhar para você e dizer: puxa vida, Deus deve ser mais ou menos igual esse meu esposo. Um homem correto, um homem que dá correção para os filhos, um homem que traz o sustento para casa, um homem que me trata com carinho, mas que se precisar me corrige. Serve para a mãe também. Provérbios 14, verso 1. A mulher sábia edifica o lar, não é? Mas a tola com as próprias mãos o destrói. A mulher tem um papel fundamental na edificação do lar. O homem é o cabeça, é o governo, é o sacerdote, é o líder. Mas a mulher foi dada a habilidade de edificar. O papel dos pais é ensinar os princípios da palavra.
reunir em volta da mesa, fazer a refeição à mesa e naquele momento fazer uma oração. Senhor, eu consagro esse menino ao Senhor, essa menina, esse alimento. Obrigado pelo sustento. Os seus filhos, irmãos, eles vão repetir o comportamento que você tem. Isso aqui é engraçado. Tem muitos pais reclamando assim: olha, gente, esse menino não estuda, eu não vejo esse menino com um livro. Quantas vezes ele viu você com um livro? Quantas vezes ele viu você estudando? Mas eu parei na 4ª série, pastor. Pois é, você tem oportunidade de agir aí de uma forma de superação e voltar e fazer um EJA e concluir o seu 1º grau, 2º grau, quem sabe até entrar para uma faculdade. Você vai deixar um legado imensurável para os seus filhos, passos para eles seguirem. Meu menino não gosta de estudar, pastor. E você? E você? Como que você é? O papel dos pais é ser exemplo para os seus filhos. O seu filho vai orar o tanto que você ora. Seu filho vai ler Bíblia o tanto que você lê. Seu filho vai temer a Deus do jeitinho que você é temente a Deus. Sua família já viu você orando de madrugada? Já viu você de joelho lá na beirada da cama? Seus filhos já pegaram você e falaram: opa, desculpa, pai, eu não estou orando. Está vendo, irmãos? O diabo, vão amarrar Satanás e pronto. Não, o maior inimigo sou eu. Meu maior inimigo sou eu mesmo. O papel dos filhos: obedecer e honrar os pais. Primeiro mandamento com promessa: honra seu pai e sua mãe, porque assim você viverá muito tempo e será próspero. Tudo que você fizer vai ser bem sucedido. É o primeiro mandamento que Deus colocou uma promessa seguida. Os outros é tudo assim, na lata: não roubarás, não matarás, não adulterarás. Esse não. Honra seu pai e sua mãe, porque se você cumprir esse aí, você será um filho abençoado, você terá um casamento abençoado, você terá empregos abençoados. Eu conheço gente que nem está na igreja, mas porque honrou pai e mãe, é próspero, é bênção, é uma família exemplar. Mas ele nem é crente, pastor. Pois é, mas ele cumpriu um princípio bíblico, honrou o pai e a mãe, obedeceu e seguiu os conselhos do pai e da mãe. O que é honrar? Honrar não é só elogiar, não. Minha mãe é muito boa. Dia das Mães: mãe, te amo, lá no Facebook, né? Coloca aquela fotozinha, né? Honrei minha mãe. Não. Dia do pagamento, pega uma nota de 100, vai lá, mãe, toma aqui, compra alguma coisa para a senhora, não vai comprar panela, vassoura, não, vai lá no shopping, vai lá na Enjoy com R$100, a loja da Alexandrina, mas pode fazer uma prestação lá, um cartão, né, Alexandrina? R$100 é só a entrada, mas isso eu tiro do vídeo para não queimar seu filme, pode deixar, depois o Gabriel edita ali e tira isso. Mas quer honrar, irmão? Quer honrar pai e mãe? Eu escutei um negócio muito interessante. Nós somos uma geração que adota cachorros e coloca os pais nos asilos. Eu não sou contra os animais. A Gabi está ali, tem um cachorro, Caetano, ama animais, é protetora de animais. Mas eu vejo gente que está dando mais importância para o animal do que para ser humano. Não é verdade, Cadu? É muito, não é? Ama cachorro, e cachorro para lá e cachorro para cá, e põe roupa no cachorro, põe lacinho no cachorro. Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Está no asilo. Diga misericórdia. Papel dos filhos:
Eu termino com essa frase aqui: família é o lugar onde somos aceitos e valorizados, não por causa, entre aspas mesmo, por causa das nossas virtudes, mas apesar dos nossos fracassos. Família é o porto seguro, é para onde você sempre vai poder voltar. Não deu certo não, volta lá. Vai ter um braço acolhedor lá para você, vai ter comida no fogão, vai ter uma palavra amiga, vai ter um conselho, vai ter uma palavra de sabedoria, porque Deus dotou as mães, os pais com sabedoria, mesmo que eles não tenham formação acadêmica, cultural, não estejam conectados, mas Deus os dotou de uma sabedoria que muitas vezes serve como um norte para as decisões que nós temos que tomar. Amém? Sua família é um projeto de Deus. Sua família é um projeto de Deus. Identifique o que tem dado de errado. O que permitimos diante disso que eu falei? Quais áreas nós precisamos melhorar como família? Talvez você tenha vivido em solidão. Talvez você tenha percebido um distanciamento. Nós não conversamos mais, nós não nos falamos mais. Irmãos, tem famílias que nunca viajaram juntas. Está esperando o quê, meu irmão? Se você não pode ir para Porto de Galinhas, vai aqui para... Eu não vou falar não, porque depois isso vai para a internet, eles vão achar que eu estou humilhando a cidade. Vai para mais perto, vai para um lugar mais em conta, mas passeie com a sua família um final de semana. Feche seus olhos. Vou pedir os meninos do louvor que venham aqui, para a gente encerrar. Feche seus olhos. Família é o lugar onde nós temos o nosso caráter forjado, a nossa personalidade firmada e o nosso temperamento aprovado. Como está a sua família? Só o solo de um instrumento só, desculpa, depois a gente vai cantar uma canção, mas pode ficar aqui, pode sentar aí, mais pertinho. Como está a sua família? Feche seus olhos. Pense na família que Deus te deu. Alguns eu sei que estão longe da família, estão aqui no culto da família, mas estão longe da família. Olha, eu quero dizer para você que o laço que existe entre vocês vai muito além de um limite geográfico. Esse laço, ele está selado com uma aliança de amor. Família é um lugar onde nós não escolhemos nascer. Você não escolheu nascer nessa família, e eu sei que ela não é perfeita, mas é a família que Deus te deu, é a família que o Senhor concedeu a você. Nesse momento, seja grato, agradeça a Deus pela vida da sua mãe, que mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todas as limitações, muitas vezes financeira, muitas vezes de estrutura. Tem irmãos que tiveram que dormir até na mesma cama, já estavam grandes dormindo na mesma cama, porque a família não tinha condições. Ali o seu caráter estava sendo forjado. Ali você estava recebendo o cuidado de Deus, através das mãos da sua mãe, do seu pai, que mesmo ganhando pouco, nunca deixou faltar o alimento lá naquela mesa. Mesmo que não fosse o alimento que você queria, porque você via às vezes tantas coisas que outras pessoas tinham, mas que você não tinha acesso. As roupas que você teve, puxa, mas eu via tantas coisas nas vitrines,
eu via tanta coisa que eu podia ter acesso se eu tivesse nascido numa família mais rica, mas Deus colocou você nessa família. Aceite isso como uma dádiva do Senhor. Eu sei que muitos hoje já saíram da casa de seus pais e constituíram uma família, junto com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos. E diante dessa palavra eu quero levar você a refletir como está a sua família, como é que ela está. Não minta para você mesmo dizendo assim: está tudo bem, pastor, isso aí que o senhor falou, nada se aplica à minha família. Tem certeza, irmão? Tem certeza? Deus está te ajudando a identificar os inimigos que têm tentado destruir sua família. Mas hoje você pode renunciar a qualquer atitude prejudicial que você esteja tendo. Deus abre os nossos olhos para que nós possamos enxergar quem são os nossos verdadeiros inimigos. Precisamos nos tornar pais, mães, maridos, esposas, filhos melhores do que nós temos sido. Deus pode dar a você vitória, mesmo diante dos ataques frontais que você tem sofrido e até contra as adversidades que atingiram você pelas costas. A traição, a deslealdade, a mentira, o engano. Hoje você pode declarar guerra a esses inimigos que foram citados aqui. Se a solidão tem predominado na sua família, tome uma atitude hoje de reunir seus filhos, orar por eles, colocar a mão na cabeça deles e orar. Promova a volta do relacionamento, se interesse pela sua família, decida se tornar o melhor amigo do seu filho, a melhor amiga da sua filha. Deus vai te dar graça para você fazer isso. Aqueles que você viu que estão ficando para trás, que estão cansados, que estão se distanciando, eles não serão presa do inimigo. Antes que o inimigo venha ceifar a vida deles, você irá resgatá-los com seu amor. Se a fortaleza do silêncio se levantou no seu lar, pelo poder que há no nome de Jesus, ela pode ser desfeita. Se o orgulho tem prevalecido nos relacionamentos e impedido que haja um envolvimento entre as pessoas da sua casa, hoje você pode clamar a Deus para que Ele dê um coração humilde a cada um, que nós possamos nos desnudar, expor as nossas emoções, os nossos medos, nossas frustrações e compartilhar nossos sonhos, nossos anseios uns com os outros. Faça com que o perdão se torne um hábito. Decida perdoar aqueles que te feriram e perdoe. Se você magoou alguém na sua casa, peça perdão. Não deixe que as feridas criem muros entre vocês e distanciem, em nome de Jesus. E resolva quebrar toda maldição que possa ter sido herdada por causa de decisões tomadas por seus pais, por seus avós, através dos vícios, da idolatria, do adultério, do divórcio. E declare hoje que a sua família será alvo do amor e da graça de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, pastor, eu já desisti. Não desista. Não desista. A palavra que o Senhor te dá hoje é: persevere. Continue lutando. Continue orando por eles. Continue clamando ao Senhor. A família é um projeto de Deus.